Oi, bom dia. Hoje mais uma vez estamos aqui com o irmão Renato, um servo de Deus, um excelente pai, um excelente esposo, um excelente familiar, que vai falar dos evangelistas Marcos, Mateus e Lucas, e algumas outras coisas que assim quisermos, e que o divino, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo assim permitir. Vamos começar. Bom dia, Renato. Bom dia. Bem, falar do livro de Mateus é falar da biologia de Jesus, da vida de Jesus. Jesus foi um milagre porque ele veio por obra do Espírito Santo sobre o ventre de Maria. Até então a Escritura diz que José, estando despojado, ou seja, estava noivo com Maria, ele tentou deixar ela secretamente, porque ele não estava entendendo o processo do milagre. Mas aí o anjo do Senhor aparece a José e revela que ele não temesse, pelo contrário, o aceitasse, porque o que havia ali sobre o ventre de Maria era a obra do Espírito Santo de Deus. Então ele assume realmente a condição de pai, né? Embora Jesus Cristo ele é diferente de todos os demais seres humanos, porque sendo homem, ele teve mãe, mas não teve pai. E sendo Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. E após Jesus ser revelado desta forma, Maria coloca em seu coração guardar o propósito secretamente. Até então, Jesus não foi revelado, a não ser a aparição dele pelas Escrituras aos 12 anos, falando diante dos mestres, né? Quando aqui para nós no Brasil a gente fala IBGE, né? A contagem dos povos brasileiros para ter aquela numeração de quantos existem no país. Lá eles faziam também isso, a mando de César, se eu não me engano era César Augusto, e realmente ele, nessa contagem que ele some um pouco, porque ele aparece pregando com 12 anos de idade, pregando para os mestres, que chama a atenção. Mas aí Jesus sai do cenário, tudo leva a crer que provavelmente, não talvez de imediato, mas provavelmente, futuramente José faleceu e Jesus foi cuidar dos seus irmãos, que já eram os filhos de Maria, com José realmente, e ele foi executar a obra de carpinteiro, como era seu pai. Porém, aos 30 anos de idade, realmente ali, ele assume o seu ministério, né? Ele aparece já chamando seus discípulos e pregando o Evangelho, onde Marcos, por exemplo, vai falar muito dos milagres do que Jesus fez, né? E depois Lucas também não deixa de passar batido, alcançando esse cenário de milagre, né? Dos muitos que ele fez. Porém, a gente vê que o intuito maior do Filho de Deus não foi vir a este mundo executar milagre. Pelo contrário, ele veio pagar um preço no qual eu, você ou nenhum outro ser humano poderia pagar. Que preço é esse? Ele veio na representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, por ele ter vindo ao mundo sendo ele eterno, se fazendo mortal, ele veio com a tarefa de cumprir a remissão dos nossos pecados, que é através do sacrifício na cruz do Calvário. Porque Deus, olhando, conforme o profeta Isaías, do céu à terra, não viu um justo sequer, né? Pelo contrário, ele fala lá em Isaías capítulo 53, verso 6, que todos nós andávamos como ovelha desgarrada, cada um caminhando pelo seu próprio caminho, sem pastor. Porém, aí Jesus, sendo homem, mas sem pecado, né? Por isso que João Batista, o último dos profetas, chama ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai à cruz do Calvário, realmente pagar esse preço. Aí sai o cenário da era da lei e entra a era da graça, né? Graça, a palavra graça quer dizer favor não merecido. O que Deus prova que nos amou, porque estamos nós todos na mesma situação,
de condenados, de pecadores, né? Banidos da glória de Deus, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas aí ele veio, fez o que devia ser feito e foi bem sucedido, porque ele não só venceu o pecado, visto que o pecado, ou melhor, que a nossa carne e todo ser humano estava enfermo, porque querendo fazer o bem, que é bom, não fazia, conforme Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 3, capítulo 7, verso 20, né? Não entendo o que faço, pois sempre faço o que não quero, e se faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que está em mim. Assim é a condição de todos nós, mesmo querendo fazer o bem, não conseguimos muitas das vezes. Mas aí Jesus Cristo abre um leque de oportunidade, né, nesse período da graça, que é ele vencendo o pecado, vencendo o opositor e venceu a morte. Segundo a Escritura, está à destra de Deus Pai a interceder por nós, né? Visto que a Bíblia diz, por exemplo, através do evangelista João, nas epístolas, por exemplo dele, que todos nós pecamos, né? E aquele que disser que não tem pecado, esse está mentindo. Porém, ele diz assim, numa das suas epístolas, num dos versículos da epístola: filho, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado justo e fiel, que deu a vida por vós. Então hoje nós temos um advogado, alguém que intercede por nós e quer que realmente encontramos o caminho da justiça, da verdade, e por ele andamos, conforme, por exemplo, o evangelista João fala, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o intuito de Deus é alcançar o meu coração, alcançar o seu, e assim que realmente tanto eu quanto você possa, em Deus, ter uma vida por meio da fé, né? A fé que vence o mundo, a fé que nos capacita e nos faz agradecer, até mesmo pelo o fôlego de vida que respiramos, né? Que nos faz dormir e acordar todos os dias, né? Isso é uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E fica aí essa palavra para a sua reflexão e que você realmente possa compreender e adquirir de Deus esta fé que nos capacita, né? Todo dia estar de pé diante da graça, favor não merecido que Ele concede tanto a mim quanto a você, né? Fica aí a palavra. Legal. Renato, meu muito obrigado, Deus te abençoe. Você, como sempre, muito prestativo, uma pessoa que eu considero ser um ser humano singular, e meus parabéns por todo esse domínio da palavra, pela condição de querer ser apenas um servo. Valeu, querido. Deus te abençoe. Vamos nos levantar, né? Muito obrigado, viu? Leve as suas coisas, o perfume e o lubrificante ocular. Jó, como podes ainda adorar, se não tem motivos para sonhar? Abandona esse Deus e morre. Não, não o adoro pelo que ele faz, nem mesmo pelos bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Ele é meu e eu sou dele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor e o homem do Senhor. A Ele a glória e o louvor. Campeão, vencedor, Deus dá asas a seu povo, a fé que nos faz imbatível. Quanta luz aqui neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes.
quanta luz. Pois assim em prece, hoje assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Tudo que aqui Ele deixou não tem mais como deixar de existir. Flores que aqui Ele plantou e um caminho certo para seguir. Bem, gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Esse é o canal Um Sonhador Realizador. Temos mais outros 12 canais, acredito eu, ou 11. Temos também uns 30 blogs ou mais. Sou escritor, blogueiro e youtuber, criador de conteúdo, comunicador, influenciador. Peço que desde já deixem a curtidinha, like ou joinha, comentem, compartilhem, inscrevam-se para o bom andamento do canal, para a minha realização pessoal e para a minha realização profissional. Juntos e irmanados na construção de um mundo melhor, tratando-nos com carinho, respeito e educação. Valeu, é sempre muito bom falar com vocês, é sempre muito bom falar com vocês, cantando a seguinte canção que é de minha autoria. Deus, amor, carinho, obediência, perdão, no comprometer-se a viver, persistindo, não desistindo, seguindo como uma canção que alegra e traz emoção, entrega, devoção, ação, medo e superação, viver, morrer, eternamente eis a busca e a razão. Mais um de minha autoria. Eu e meu outro eu, ambos, sendo útil e transformador. Eu não sou eu e nem meu, sou o que sou e o que serei. Já sou o que quero ser e quero sê-lo cada vez mais e melhor, homenageando o Júnior, marido da Janusa, excelente ser humano, excelente espírita. Há pouco foi o seu aniversário. Com relação a todos os aniversários que se foram e todos os que virão, logo é do My Golden Boy, o Man Boy, que é Davi Duarte de Moreira Pinto, e ainda não sei onde será comemorado. Cantando também uma canção feita... Bom, não dá tempo, dispomos de pouco tempo. Depois faremos um outro vídeo. Valeu!